Gente, eu não queria isso, esse problema de internet, porque choveu muito. Então vamos ver se Thaís, por favor. Voltei. Oi, Thaís. Não, você desculpe, porque aqui caiu uma chuva horrível. E aí, tá assim, a internet tá. O meu medo era esse mesmo, da internet cair, E aí, porque choveu muito aqui. Meninas. Estamos. Pois é, porque eu estava falando com a Thaís que aqui choveu muito, né? Então eu estava com esse medo mesmo de cair a internet, ficar caindo, né? Porque caiu uma chuva muito grande, ainda está chovendo aqui. Oi, Mauro, desculpe, caiu a internet, essa chuva. Ai, tá chovendo sim, tá chovendo bastante. bastante aqui também. Pois é, pois é. Então, enfim. Mas como eu estava dizendo, né? Eu desfilei, né, em 2014 na reedição e eu chorei muito, fiquei muito emocionada. E, assim, o seu Edeor fez um ano, né, de falecimento. A Jussiara estava até falando comigo. E como eu não acredito em coincidência, foi bem perto, né? Eu marquei a live bem próximo à data que ele faleceu. E nada mais justo do que prestar essa homenagem a ele. E aí eu convidei, como eu estava falando, a Portela madrinha da Em Cima da Hora, nada como o Mauro aqui para estar conosco. E o Mauro falou que adora o samba. Enfim, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Não só sobre o samba e sertões, mas como a vida mesmo do seu Edeor. E aí as meninas já vão poder falar a respeito. E a Thaís teve a honra de fazer uma live com ele, né? E eu não tive, né? Infelizmente. Mas, enfim, a homenagem vai ser válida de qualquer forma. Então, meninas, apresente-se, por favor. E eu acho que elas estão com problema na conexão. Eu também não tô vendo o Mauro, mas eu tô vendo você. Eu tô vendo o Mauro, eu não tô ouvindo Estão o me vendo e Mauro. me ouvindo, Agora eu tô te ouvindo. ótimo. Mas, Thaís, então Bom, fala. Mauro, pode falar, depois eu passo a palavra para Thaís. Pode falar. não, deixa a Thaís começar, gente. Vai lá, Thaís. Fala um pouquinho do Cavalcante-se. Primeiramente, queria agradecer, né, a oportunidade de estar falando aqui também. Edeor, de fato, é uma memória muito forte para antes, na verdade, de eu conhecer e saber sobre ele, né? Eu também desfilei em 2014 na reedição do samba, eu era da comissão de frente, trabalho com dança, né? E eu ouço esse samba desde pequena. Assim, minha família inteira sabe isso. Minha família tem a história em Cavalcante, né? Meus avós, por parte de pai, parte de mãe, são de Cavalcante. E esse samba tem toda a sua história, né? Que carrega do desfile, como a própria força do samba, assim, de um lugar entre a simplicidade, que o carnaval não se explica, né? Entre a simplicidade e a força, né? Que ecoa, que esse samba fica. Então, desde pequena eu sei esse samba dos desfiles em cima da hora, da minha família tocar em festa, e sempre me emociono como ele toca em mim, como ele, sem querer, já falei isso para as meninas, parecia que ele fala, para mim parece que ele fala de Cavalcante quando fala desse samba. E tem até uma entrevista nessa reedição que a gente publicou até no Cavalcante, que o Edeor fala, né? Esse povo vai cantar marcado pela própria natureza, que é o que de fato acontece nesse samba, né? Em 76. Então, e vai cantar que é forte, né? Então, tem
uma potência interna, assim, sabe? Chego a me arrepiar, assim, porque eu lembro de cantar isso na Avenida em 2014 ser muito forte, porque a Em Cima da Hora tinha acabado de subir. E então ela abre o carnaval, né, na Sapucaí. Uhum. E abrir a Sapucaí, né, aquela porteira que abre, a comissão tá ali na frente. Eu caí em lágrimas nessa hora, assim. Eu Cantando também. sertanejo é forte. Supera a miséria sem fim. Um dia que também choveu. Também choveu e na hora do desfile, assim, parou. Então tava todo aquele Aham. receio, será que é algo, uma superstição, né, do samba, por dizer tudo isso? E com toda aquela emoção, tipo, a Em Cima da Hora voltando para Sapucaí, né, depois de muitos anos distante, depois de estado muito, muito distante, né, desse lugar, assim, com toda essa história até gloriosa, né, da Em Cima da Uhum. Hora para a história do samba. Então, assim, para mim foi muito emocionante estar ali em 2014. Quando eu soube, eu fiz a audição sem saber, né? Fiz a audição, aí na audição, a gente vai tocar o samba que vai ser. Marcado. Que escola vocês estão fazendo audição? Não sabia qual era a escola. Aí, em cima da hora, mentira. E era justamente isso. Eu falei, caraca. E aí eu conheci o EDO num ensaio de quadra. Num ensaio de quadra na escola, um ensaio que a comissão tava. A gente fez um ensaio na quadra para o público e depois um ensaio de rua. E aí eu lembro que nesse ensaio de quadra eu vi, falaram, ele é o Eduardo de Paula, ele tava na minha frente, falei, uau, ele que escreveu esse samba que eu sei desde pequena, assim, eu nem sei como eu sei de trás pra frente, frente pra trás, e eu sei, tipo, eu falei, caraca, e sempre foi muito forte, porque sempre, em Cavalcante tem o Morro da Primavera, né? E essa sensação, né, que é um pouco que o Cavalcante se fala, de tentar explanar as outras coisas, né? Cavalcante é muito invisível, né, num plano geral de Rio de Janeiro, assim, poucas pessoas conhecem Cavalcante, né, apesar da sua longa história, apesar da longa história da Em Cima da Hora também, né, a gente era de um tempo também onde a mídia não era como é agora, né? Então Exatamente. também tem grandes expoentes, né, do samba, o EDO, o Monarca, o Carlinhos Jesus, o jornalista Sérgio Cabral, então, só que ao longo do tempo isso foi se perdendo um pouco também, né, até Cavalcante tinha esse expoente também por ter uma linha do trem, né, no início da construção dos trens, né, na cidade do Rio de Janeiro, então tinha essa potência e acabou um pouco se perdendo, né, no processo de suburbanização das favelas, acabou ficando um pouco esquecido de vários lugares. Então, tem uma força interna, assim, que eu de fato não sei explicar, Não, mas mas que na eu sinto que verdade. todo morador de Cavalcante ecoa, sabe? Tem muitas festas que tocam esse samba aqui e ecoa essa coisa de ser marcado pela própria natureza e continuar lutando, sabe? Ecoa muito internamente. Eu acho que para além do fora aqui ganha uma força por isso, pelo morro se chama Morro da Primavera, falar da natureza por si só, né? O maior morro daqui, que é o Morro no Uhum. Pé, da Em Cima da Hora. E é isso, trazer essa força, assim, muito Eu, grande. eu acho que, na verdade, Thaís, eu acho que o subúrbio todo foi muito apagado, né? Teve um apagamento do subúrbio muito grande, né? Tirando a Madureira, Oswaldo Cruz, que são muito conhecidos por causa né, de suas escolas, enfim, por causa de Império e Portela também. Mas, por exemplo, eu moro no subúrbio, meu bairro é Higienópolis, né? Então, eu moro no subúrbio da Leopoldina, né? Um subúrbio da Leopoldina. Mas, assim, muitas pessoas não conhecem meu bairro, né? Acham que tem Higienópolis em São Paulo, né? Então, quando eu falo Higienópolis, as pessoas falam, né, São Paulo e tal. Mas não é, mas a questão é essa mesmo. O subúrbio foi por muito tempo, é, assim, jogado um pouco de lado, né? E eu acho essa iniciativa do Cavalcante e de outras páginas, enfim, outros coletivos, de resgatar essa coisa do subúrbio mesmo, porque eu acho que no subúrbio está a história mesmo do Rio de Janeiro. Eu acho que conhecer subúrbio é conhecer o Rio de Janeiro de fato, né?
como ele é. Mas, Mauro, pode se apresentar aí também, porque você é um convidado também ilustre aí do Departamento Cultural da Portela. E pode aí, pode. Obrigado. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Mauro Sérgio Farias, eu sou do Departamento Cultural da Portela. Como a Lu já tinha contado, né, essa participação surgiu, em primeiro lugar, por conta do que eu tenho por essa obra específica, né, do Edeor, Os Sertões. É uma obra, assim, né, imagino que a gente, ao longo aí desse papo, vai conversar mais sobre isso, mas é uma manifestação assim, de genialidade, é uma obra-prima do gênero. Facilmente, se você selecionar, sei lá, os melhores 5, melhores 3 sambas da história, é inevitável não incluir, assim, é inevitável você incluir os Sertões. E surgiu por conta disso, pela minha fascinação por essa obra. Esse samba especificamente, eu já tive a oportunidade de fazer um trabalho acadêmico sobre esse samba. Eu sou historiador de formação, então me marcou muito. Me marca muito a maneira como esse samba sintetiza, resume e apresenta o livro do Euclides da Cunha. A maneira como o livro está presente nesse samba é absolutamente genial. Aquelas partes em que o Euclides da Cunha divide o livro, você vê perfeitamente na letra do samba, né? É um livro dividido na primeira parte, em que ele descreve todo o ambiente natural onde se passa o conflito, né? A terra, o homem e a luta. A terra está perfeitamente descrita. O homem está perfeitamente descrito, inclusive ele tem um mote genial de pegar. O capítulo 3, se eu não me engano, dessa segunda parte, quando ele se debruça sobre o sertanejo, né? Aquela frase que ficou famosa, ele abre o capítulo com: o sertanejo é, antes de tudo, um forte. A maneira como isso vem no samba é genial. Para terminar com um conflito, que é a parte final, que é a luta, em que sobe o tom, em que o samba realmente ganha um contorno épico. O pesquisador, historiador Luiz Antônio Simas, que é uma grande referência sobre samba, sobre o subúrbio, ele fala que é o mais bem acabado exemplo de síntese de uma obra literária, Os Sertões, de Edeor de Paula. Inclusive fazendo jus à definição que ele coloca o samba de enredo como gênero épico, né, tipicamente brasileiro. E realmente, nos Sertões isso é gritante. Assim, nos Sertões, ao final, quando ele chega no ápice, no clímax do enredo que traz o livro, o tom sobe, fica grandiloquente, é aquele refrão forte que todo mundo conhece. É genial. Assim, eu sou encantado por essa obra. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando sobre ela. E sobre, evidentemente, e é inevitável separar, é inevitável você não vai ter como separar a obra do artista, conversar sobre a vida do Edeor, conversar sobre o ambiente em que surge, né, sobre Cavalcante, né, isso que ela falou é muito, muito certo. A história da formação do Rio de Janeiro, como a gente entende hoje, passa pelo subúrbio, passa pelas reformas urbanas que vão fazer com que as comunidades negras se espalhem pelos morros e pelos subúrbios, né? Não à toa, a gente tem muitas são invisibilizadas, como lembrou, mas a gente tem muitas comunidades fortes do samba ao longo da linha férrea. Você vai ter a Portela, você vai ter a Mocidade, né? Você vai ter, em cima da hora, você vai ter várias escolas que são, né, ou que são num morro, que são beirando a linha do trem. Dá para separar a formação das escolas do samba da formação da cidade do Rio de Janeiro. Bom, então, assim, o Mauro já foi entrando numa seara que eu ia colocar depois, mas vamos, vamos falar com as meninas. Olha, mais uma vez, Jussiara, Jupiara, muito obrigada pela presença de vocês. E aí é com vocês. Me conta um pouco sobre o seu Edeor. Eu vou tentar chamá-lo de Edeor só, tá? Eu vou tentar, eu não consigo. Eu sempre. Mas me conta um pouco sobre ele, porque também ele não fez só os Sertões para Em Cima da Hora, né? Depois ele faz um outro samba em 77 para a escola, depois ele faz para Beija-Flor, enfim. Me fala um pouco sobre seu pai. Começa? Boa noite a todos. Muito obrigada, Luzia, pela oportunidade de estar aqui. Obrigada pela homenagem que está sendo feita aí ao meu pai.
Falar do meu pai é simplesmente maravilhoso, né? Ele era um grande homem, ele era tudo isso aí que vocês acabaram de falar e mais um pouco, né? Mais um plus, né, pra gente que é filha, né? Então, assim, é muito legal. E quando fala de Euclides, né? Euclides, ele tinha muita força, né, no que ele escrevia. E meu pai pegou tudo isso e jogou também a força dele, porque ele era uma pessoa, ele era um cara muito forte, de muita luta, né, de uma simpatia fora do comum. Então eu acho que foi a junção assim perfeita, né? Foi a junção perfeita. O samba do meu pai aí é considerado, né, um dos maiores sambas de todos os tempos. E isso assim pra gente é sensacional, assim. Meu pai, ele além dos sambas, ele tinha os pagodes românticos dele, que ele fazia. Ele era muito criativo também, muito gente boa. A Thaís teve a oportunidade, né, Thaís, de fazer a live com ele. E meu pai, assim, ele aprendia muito rápido, assim, né? Pela idade dele, eu falei, pai, senta aqui, vamos fazer uma live. Ele, quê? Expliquei pra ele. Como é que foi? Ele era assim, como é que foi? Ó, pai, ensaiei ele todo direitinho. Ó, a Thaís, ela vai fazer uma entrevista com o senhor. Aí ele foi, sentou todo bonitinho, botou a camisa lá em cima da hora. E foi. E ele já não gostava de falar. A Thaís deu, né, espaço para ele, saiu falando, contando as histórias deles. Thaís, muito obrigada por esse momento, tá, também, porque foi Falando e sensacional. Eu nunca quis cantando. imaginar meu pai fazendo. Eu nunca quis imaginar meu pai fazendo uma live, gente. Que isso? Só faltava isso para ele, porque aonde ele chegava era isso. Um conhecimento assim também fora do normal, uma inteligência assim. E ele deixou, é o que eu falo sempre, né? Quem não conheceu, né, o meu pai, eu acho que quando as pessoas falam, como é que é o seu pai? Eu falei, gente, vocês precisam conhecer meu pai. Aquele meu pai é uma pessoa sensacional. E ele se foi, né, infelizmente, mas é sempre o que eu falo. Ele se foi, mas ele deixou história, né? Ele deixou família, deixou amigos, mas acima de tudo, história. E essa história está sendo sempre lembrada, é muito especial para gente. Que ele falava: olha, vocês ainda vão ter muito orgulho de mim. Mas eu já tinha muito orgulho dele, lógico. Mas assim, é surreal essa quantidade de amor, de carinho que as pessoas tinham por ele. Eu sabia que meu pai era uma pessoa muito amada, mas eu não tinha essa dimensão, né? Muito mais além do quando ele foi na Em Cima da Hora, no aniversário da Em Cima da Hora, ele subiu no palco, cantaram o samba dele, eu me arrepiei todinha. E assim, foi um momento assim para ele, a alma dele ali, né? A alma de sambista, né? De falar que, ó, é o meu samba, é a minha escola, foi assim, foi surreal, né? E graças a Deus, assim, as pessoas, né? Eu tô vendo essa comoção de homenagem para ele, assim, a gente fica muito feliz. Vou parar de falar um pouquinho para deixar minha irmã falar, senão também sou um pouco ao meu pai. Deixa minha irmã falar um pouquinho também, né, gente? Oi, gente, boa noite. Muito obrigada pela oportunidade, por prestar essa linda homenagem aí, né, para o meu pai. E, embora muitas pessoas não saibam, né, eu que tive um pouquinho mais de vivência com ele, o meu pai, ele passou por muitas escolas, né, só não conseguiu ganhar, mas onde ele passou, onde ele teve, era sempre muito respeitado, né, pelas composições que ele fazia. Ele passou pela São Clemente, ele passou pela Caprichosos de Pilares, depois ele foi para Beija-Flor e conseguiu, em 1993, né, ganhar lá o campeonato dele lá com a parceria do Wilson Bombeiro e o Sérgio Fonseca. Depois ele foi para Portela em 2015. É um fato até curioso, né? Algumas pessoas não sabem, mas ele foi cortado na fita em 2015 lá na Portela. Aí o Mauro, olha, o Mauro tem que falar isso. E assim, o que é bacana, né? Embora, né, ele tivesse essa bagagem toda, né, com esse samba maravilhoso que foi os Sertões, isso não envaidecia ele de forma alguma. Pelo contrário, ele falava: não, fui lá, competi, mostrei meu trabalho, fez de novo, voltou em 2016,
quase foi para a semifinal e depois ele saiu dali, aí foi lá para a banda da freguesia, para o bloco, ganhou na banda da freguesia, depois foi para Hora Certa, né? Em 2014 foi reverenciado lá, ganhou no Hora Certa. Então o meu pai era isso, era movimento, perdendo ou ganhando. E ele era isso, né? Essa pessoa bacana, essa pessoa do povo, do samba, e gostava de falar, de contar as histórias, né? Como foi feito os Sertões, de uma forma assim, ele contava que ele leu essa sinopse assim, muito rapidamente. Pois é isso mesmo que eu ia ele te teve perguntar. pouco tempo pois é. para fazer esse samba. E assim, é uma coisa espetacular, né? Porque uma pessoa para fazer uma obra dessa sozinho, hoje seria um fato inédito. Exatamente. Né? É um fato inédito, porque o mínimo de pessoas hoje num samba enredo são 3 pessoas. Meu pai fez sozinho essa obra maravilhosa. Ele falou, filha, eu fiz esse samba em menos de 30 dias. Pois é, menina. Eu peguei a sinopse e eu fiz esse samba em menos de 30 dias. E eu não pensei que esse samba, hoje, teria essa força toda. Eu não pensei. Eu pensei que eu ia fazer um samba, ia concorrer. É muito bom ganhar, mas eu nunca pensei que eu ia ser um estandarte de ouro, que eu contaria de forma tão bonita, né? Como eu contei, como eu consegui desenvolver, que hoje o meu samba é conhecido internacionalmente. Hoje eu sou um dos melhores de todos os tempos. Ele sempre falava isso. Eu sou estandarte de ouro, sabe? Então, assim, é muito bacana, é muito, assim, muito orgulho que a gente, né? Nós tínhamos com ele em vida, né? Uhum. Mas, assim, em nome do samba, né? Em nome de todo o repertório dele, de tudo que ele viveu no samba, é muito importante que isso se perca, que isso continue, isso não pode se perder. Isso tem que continuar, o quanto a gente puder falar, a gente vai falar. Ele vem sendo bastante homenageado, é claro, a gente gostaria que as homenagens fossem feitas com ele em vida, embora ele tenha sido bastante homenageado em vida. Mas não tem problema, a gente tá aqui, a gente fala por ele, e tá tudo lindo, tá tudo certo, porque isso que é o legal, e da onde ele estiver, eu tenho certeza que ele tá lá, feliz e sambando a beça. Com certeza. E é isso que o Mauro já antecipou, né? Uma coisa que eu ia falar. E eu ia te perguntar isso. É verdade que a sinopse de 76 tinha 42 páginas? Isso é verdade? Sim. Meu Deus! É verdade. É verdade. E ele conta, né? Ele contava que antigamente não tinha esse recurso de internet. Era sentar, ler a obra, e ele disse que ele lia sinopse e que ele começou a pesquisar. E pesquisa daqui, pesquisa dali. Essa melodia aqui encaixou, essa frase aqui não vai encaixar, isso aqui não tá legal, vou mudar. E foi indo. E foi indo, e ele falou, filha, eu fui fazendo, e foi indo. A escola, né, todo mundo cantou, todo mundo foi acostumando com samba, e quando eu vi, tinha tomado essa proporção que tomou. Mas realmente as sinopses antigamente eram muito extensas, muito. Pois é, porque assim, o próprio livro, né, Os Sertões, eu tô com ele aqui, inclusive, né, porque isso aqui é uma edição nova, ele é bem, né, ele é bem extenso, e assim, as letrinhas são pequenininhas, enfim, para caber aqui. E é uma obra muito complicada, assim, é uma obra que tem várias... Eu dei aula no clube sobre isso, e é uma obra que o Euclides, ele entra de um jeito para documentar, né, a guerra, e ele sai de outro. Né? Depois ele vai ver, porque Os Sertões foi publicado 2 anos depois do fim da guerra. E aí ele já está com outro pensamento, Euclides da Cunha. E o Mauro falou uma coisa certa. O Edeor conseguiu, no samba, dividir
assim como está dividido no livro, né? A questão do homem, da luta, e isso assim, é sensacional. E também eu acho que isso vale muito também por conta da sinopse bem escrita também, né? Porque já que Sim. tinha 42 páginas, tinha ali um trabalho todo de pesquisa do carnavalesco, né? E, assim, por ser bem escrita, proporcionou ao Edeor fazer esse belíssimo samba que ficou eternizado mesmo, né? Na história do carnaval. Não tem uma pessoa que seja sambista que não saiba ou nunca tenha ouvido Os Sertões, né? E isso é, assim, é, é uma coisa realmente. E ele só fazendo sozinho, né? Hoje você tem parcerias com 11 sambas de enredo, com 11, né? 10, 9, enfim. Mas, assim, realmente é um feito, né? E ele vai ser lembrado. Vocês não fiquem assim preocupadas, porque eu acho que sempre vai ter alguém que vai homenagear o seu pai, entendeu? O pai de vocês. Então, acho que isso é fato, né? Mas diga, Mauro, aí eu sei que você está querendo falar alguma coisa. É, é, é como eu tinha mencionado, você também entrou no assunto. Claro que o seu Deu, ele tem uma obra que vai além dos sertões, mas se fosse só os sertões, isso já certamente garantiria a ele um lugar assim de honra, não só no samba mas na música popular brasileira. São clássicos. Sim. É algo que vai se ouvir, se falar e se conhecer daqui a décadas, mas daqui a muitos anos. Já é, já é um clássico. A maneira como é sintetizado o livro, a maneira como. Agora, essa da sinopse realmente eu não sabia. Isso também é uma parte importante desse trabalho criativo. A gente, né, a maioria das escolas normalmente tem. Isso é feito ou por parte da equipe do carnavalesco, ou do departamento cultural. Eu, na Portela, ainda não tive essa oportunidade. Aí eu fiz parte do departamento cultural da Lins Imperial, alguns anos atrás, e a gente, entre outras coisas, também contribuía nesse processo criativo, de escrever sinopse. E isso também ajuda o trabalho do compositor, ajuda o trabalho da comunidade, ajuda a comunidade a conhecer, a entender o enredo, assim, a saber a conhecer o que ela está cantando, o que está sendo representado visualmente, musicalmente na avenida. Isso engaja, isso traz a comunidade junto. É a expressão maior realmente do que é a escola de samba, que é esse grande espaço de convivência e produção de cultura comunitários. Assim, é muito, muito legal. Assim, todo esse processo é fascinante. E no caso específico dessa obra, como eu disse, eu falaria por horas e horas. É genialidade em seu estado mais puro. Assim. Eu sou muito fã do trabalho do Edeor, dessa obra especificamente, como sambista, como amante do samba. Eu sou muito fã desse trabalho especificamente. É genial, é genialidade. Bom, obrigada. Bom, e essa história da fita? Agora eu vou botar a lenha na fogueira. E essa história da fita, assim? Tá livre. É muito complicado, né? O mundo do samba, ele é muito complicado, né? Porque normalmente eles vêm em parcerias, né? E algumas escolas têm esse critério de ouvir, né? Olha isso, fita, não era nem CD, fita. Então, meu pai foi cortado na fita, não só na Portela, mas em outras agremiações também. Só que, assim, é engraçado, né? Principalmente para mim, né? Até porque também sou suspeita, né? Mas eu ouvi do meu pai, assim, da obra que o meu pai sempre escreveu muito bem, ele sempre estudou todas as sinopses, e ele fala, filha, eu fui cortado na fita.
Então, assim, eu falo, pai, pelo amor de Deus, nunca mais o senhor vai nessa escola, pelo amor de Deus, você vai ser cortado na fita. Não sei o que. Ele, não, filha, isso acontece, não sei o que. Eu falei, eu não acredito, eu não aceito. Mas, assim, é uma coisa, assim, muito... Era bonito de ver, porque além dele ser o que ele era um concorrente para com os outros maravilhoso. Sim. Ele tinha uma mente tão aberta que ele perdia em quadra, eu já presenciei várias vezes, e ele ia cumprimentar um por um, né, dos seus oponentes, né? E olha, parabéns, que vocês continuem, tal, eu cheguei até aqui, tal. Então, assim, chegava a ser bonito a postura dele, A sabe? humildade, né? A humildade Sim, que ele sim. tinha, né? Ele ia para competir para ganhar, mas ele não tinha essa vaidade de não, vou embora para casa, não vou falar com ninguém, que hoje em dia nós temos, infelizmente, na maioria das escolas de samba, tem até pancadaria em algumas situações, né? Que não cabe nem a gente ressaltar aqui, que é feio, porque as pessoas deveriam ter essa postura, Claro, né? claro. Vou concorrer, mas, né, vamos de forma de fair play, né? Como a gente fala Claro. hoje. Mas, assim, ele voltou para casa, né, com seu material, né, que antigamente chamava-se de prospecto, né? E ele, isso, prospecto. E ele falou, filho, é a vida. E ano que vem, Tem estamos de novo. aí, a gente faz alguma outra coisa e vê o que é que dá, e a vida é isso, a vida é assim. É Então, claro, é claro. Isso aí eu acho que faz parte de todo bom sambista e de compositor, é ter esse espírito mesmo de camaradagem, né? Eu acho que isso é. sim, Hoje, nosso vencedor atual do Samba para 2022, o Vanderlei Monteiro, ele sempre foi um defensor disso, dessa postura. E ele tem uma música linda na qual ele fala, né? Linda poesia, linda melodia, não vi defeito algum. Mas samba enredo só ganha um. Né? É um samba lindo. Ele sempre deu, ele sempre também foi um que sempre deu aula de elegância nessa história. Sim. Hoje está aí, vencedor. Mas também sempre perdeu. meu pai sempre falou, ele, filha, só ganha um, só tem um para ganhar. Perdendo ou ganhando, tá tudo bem. Claro. Vamos embora, e vamos de novo, e vamos de novo, e vamos fazer. E ele era muito isso, muito isso. E tanto que ele chegava, né? Em qualquer escola de samba, era muito bem recepcionado. As pessoas amavam, tinham respeito, assim, pelo meu pai. Não tinha um que não falasse Não com tinha ele. uma pessoa que não viesse recepcionar ele de forma carinhosa. Algumas pessoas eu ficava assim, olhando, né? Tinha pessoas assim, mais ou menos da minha idade, tomavam uma bênção, meu pai. Não, esse aqui, nossa, você não tem noção que é o seu pai. Tá, não, não. Então, assim, isso vai sempre, assim, ser muito motivo de orgulho, sabe? Eu lembro uma vez que ele teve uma disputa de samba na Caprichosa de Pilares, né? Que o Noquinha e o seu Noca era da Caprichosa de Pilares. Aí, quando ele chegou na Portela, né? Tava lá o seu Noca e o Noquinha. Aí ele falou assim, olha só, eu acho que vocês estão querendo... Vocês estão me perseguindo. Eu saí de lá, vocês vieram pra cá também, sabe? Então, assim, mas assim, super de boa. Leveza, Leveza, né? entendeu? Levava tudo na E leveza. assim, as pessoas não tinham essa coisa mesmo. Era uma, né, entre aspas, era uma rincha, mas que não levava para um outro lado, né? Claro, claro, claro. Uma competição Era saudável, uma competição né? bacana, saudável, mas que era engraçado. Eu, né, era um pouco menor, tinha menos idade, e ficava olhando aquilo ali. Eu falo, gente, como o meu pai é assim, super de boa, tranquilo, tudo ele brincava, tudo ele tirava daquilo ali. Tinha resposta pra tudo. Resposta para tudo. Mas assim, ele não conseguia com que as pessoas ficassem assim com raiva dele, nada disso, assim, sabe? Era muito engraçado. Às vezes eu via o oponente dele, aí ele falava assim: olha, meu samba tá aí, hein? E as pessoas falavam assim: não, eu só aceito perder para você. Aí abraçava ele, beijava ele, sabe? Chega assim. Era engraçado, muito engraçado. Olha, eu tô vendo aqui nos comentários, já perguntaram assim, como a Thaís falou da comissão de frente, perguntaram o seguinte, você era uma daquelas bonecas
Já perguntaram aqui. E aí também eu tô vendo aqui que vai ser lançado, né, uma biografia do seu Edeor, né? Sim, E, sim, sim. e Sim, aí, pela escritora Cícera. A gente até está vendo em novembro, mas falta ainda confirmar em Paraty, né, esse lançamento. Mas sim, por conta da pandemia, né? Aí tá vendo se vai confirmar esse evento, mas vai ter aí esse lançamento da biografia dele. ai, que E lindo, que também complementando agora dia 6, né, de outubro, na quarta-feira, o cineasta Newton Nunes, ele fez um filme do meu pai, que é Edeor de Ouro, e tá na Net Rio, quem quiser também pode dar uma passada lá. Em Para Botafogo. assistir em Botafogo, quem quiser é só passar lá e assistir. Ai, meu Deus! Nossa, quanta Lança coisa! isso no streaming! Olha, já veio com o cineasta pra botar no stream, é isso que eu quero assistir Já. daqui. Não, Pois é. e também assim, Netflix corre aqui. corre. E assim, eu vi também que parece que a Thaís já fez um convite aí para o lançamento lá em Cavalcante, né? Eu vi isso Sim, do livro, sim. do livro. Sim. A gente Não, vai conversar isso. A gente quer muito, né, Thaís? Pô, isso é sensacional. bom, espero que eu esteja convidada, né? Porque assim, se era para mim, será... Óbvio! eu não vou me Com convidando certeza. assim. Óbvio, todos estão convidados, pelo amor de Deus. Olha, também, se é o momento do convite, vamos aproveitar e deixa. Os responsáveis aí por esse projeto depois conversem com a gente. A Portela faz regularmente uma feira literária, né, a Fli Portela, Sim. né, que é um projeto lá do nosso departamento. Ó, podemos conversar, eu acho super apropriado, acho super adequado, hein? Então, tamo junto aí, vamos conversar Nossa, tá sobre isso. vendo? Tá Com vendo? certeza. Com certeza, estamos aí. Eu vi uma entrevista do seu pai em 2014, antes de entrar na avenida, né? A escola, e o jeito dele falar com o repórter, acho que foi com a TV, acho que foi. Rafael. Eu morri de rir, meu Deus, quando eu. Ele quebrou o jornalista ali. Ele quebrou. Ele Super não, engraçado. nem o futuro esperava, quem dirá o jornalista. E assim, com essa relação dele ter vencido em 76, na verdade foi 75 para o Carnaval de 76, né? Da Em Cima da Hora. Uhum. E assim, eu também fiquei sabendo pelas minhas pesquisas que teve que ser contratado um júri de fora, né? Porque o baianinho estava ali e a comunidade, como o seu Edeor, né, não era de Cavalcante, e aí, a Jupiara falando, e aí tiveram que contratar, entre aspas, né, um júri de fora, e que quem fazia parte desse júri foi a Raquel Valença, né? E aí escolheram, porque tava uma rixa, tava uma briga, e tava assim, como é que vai ser? Baianinha, a comunidade está com baianinho e tal. E parece que o Edeor chegou aos 45 do segundo tempo, né? Para pegar, né, a sinopse, e ele fez, e aí tiveram o Sérgio Cabral, né? Sérgio Cabral pai falou assim, bom, acho para não dar confusão, acho que a gente vai ter que fazer esse júri fora, né, com pessoas fora da comunidade, e aí escolheram o samba do seu Edeor, né? É verdade isso, meninas? É verdade, porque o meu pai, ele frequentava o Acadêmicos do Cubango, tá? Nessa época, então ele foi meio que assim, induzido. Vamos lá. Não, você precisa fazer um samba pra gente e tal, mas aí, na época, meu pai perguntou, né, de quando seria a escolha e tal, mas por isso que ele teve esse pouco tempo para desenvolver esse samba. Uhum. E realmente a comunidade estava toda com o baianinho,
de primeiro momento não foi bem tão aceito, né? Porque a comunidade já era certo ganhar o samba do Baianinho. E meu pai veio com, né, os singelos sertões dele e foi lá, né? E como dizia antigamente, trouxe o caneco. Mas foi bem depois, né? A escola teve a aceitação, né? Embora tenha sido um desfile bem difícil, né? No ano dos sertões, né? Porque, né, foi uma chuva danada, eles não conseguiram atingir, né, a pontuação que deveria. E foi uma coisa horrível. A única coisa de bom que aconteceu foi o samba que veio rebentando e o estandarte de ouro, né? Não, eu acho assim, Mas se não fosse aquele dilúvio, né, que ocorreu em 76, eu acho que, olha, levava, porque assim, tudo bem que a safra de 76 só tinha sambão, né? Só tinha sambão. sim, Mas assim, eu acho que daria para, pelo menos, se não fosse ganhar um segundo lugar, mas ao se menos. manter, Sim, né? sim. Se manter. É. Mauro, quer falar alguma coisa? A safra de 76, entre outras coisas, tinha a Lendas e Mistérios, aquele samba das sereias do Império Serrano, tinha Sonhar com o Juliano. Assim, ele chegou e representou dignamente no meio de grandes obras. Né? E também, escuta, Vencer Baianinho, Baianinho também é um sambista renomado, tem obras gravadas, inclusive, samba enredo, né? Muita coisa boa na voz de Carlinhos, né? Não foi pouca coisa, não, o tamanho dessa família. E Baianinho era um dos fundadores, né? Que também faleceu também tem pouco tempo da escola, né? Então justifica essa aprovação popular. Ele era da casa, né? Ele que fundou junto com a Laerte. Então tinha esse costume, essa torcida, né? Porque é comum, né? Na verdade, o seu Edeor, ele morava no Jardim Botânico, é isso, meninas? Então, ele nasceu no Jardim Botânico, ele nasceu na Gávea. Uhum. Porém, depois, né, a vida leva a outros caminhos e ele morou em Cavalcante, né? Eu era bem pequenininha, ele morou em Cavalcante. Aí depois, porque lá em Cavalcante, né, nós temos familiares lá também. Mas depois se mudou, foi para Ricardo de Albuquerque, depois foi para Mesquita. Não, Ricardo de Albuquerque, Guadalupe, Mesquita e ultimamente Jacarepaguá. Aí por último Jacarepaguá. Mas ele parecia da forma, né, com que ele conseguiu, né, deixar sua letra marcada, tanto que a comunidade de Cavalcante até hoje abraça o meu pai. Sim. E que se fosse o caso de meu pai receber um nome de praça ou um nome de rua, eu acho mais viável que isso fosse diretamente no bairro de Cavalcante, assim, porque ele tinha muita sintonia, muita afinidade, tinha história com as pessoas de Cavalcante, né? A minha avó na época, né? A minha avó era presidente de ala da Em Cima da Hora, minha avó também era uma das fundadoras da Em Cima da Hora, assim como o seu, que tem também um dos fundadores, que também já não está mais entre nós. Mas enfim, eu acho que o meu pai tem mais a cara de Cavalcante do que do Jardim Botânico. Ou do que Jardim Botânico, do que... Entendeu? Eu acho que não combina tanto com o Jardim Botânico, não. Só nasceu lá. Só nasceu lá. Não, bom, aí, olha, é tipo, era o lugar... Desculpa. Não, ela falou nome de rua, já Thaís, assim, eu já vou dar um imã, né? Um imã assim, né? Tipo aquelas plaquinhas de rua, né? Isso, exatamente. Que nome bonito de rua, pô, diferentão. Eu acho. Já vou ligar aqui pro Eduardo Paes. Dudu. Porque eu acho, inclusive, que
a Liesa deveria ter um certo assim carinho com esses compositores assim, né, que fizeram história, assim como o Baianinho. O meu pai recentemente agora, né, o Dominguinhos do Estácio também vai ser reverenciado, vai virar assim nome de rua, porque ou na Cidade do Samba, Espaço Edeor de Paula, Espaço Davi Correia, esses grandes nomes, né? Esses compositores que realmente fizeram um marco na história, né? Não só assim do samba enredo, mas da cultura, né? Da nossa música, do nosso samba, enfim. Eu acho que eles deveriam ver isso com mais carinho. Que eles realmente, esse pessoal, os compositores, não desmerecendo os compositores de agora, que tem uma safra muito boa, mas os compositores antigos, assim, sensacionais. Que é a base, né? Foi a base. Tudo isso. Mauro? Quando você quiser falar, Mauro, você levanta o dedinho assim, porque assim, eu não tô ouvindo, então tá um certo delay, então assim, quando ele vai falar, eu vou e atropelo. Estou ouvindo as meninas também, encantado, porque a minha relação, vocês tiveram uma relação de mais proximidade, já o entrevistaram de alguma forma, vocês têm a convivência, né, familiar. A minha relação é de um fã, né, conhecendo um pouquinho mais um ídolo. Como eu falei, eu sou muito apaixonado pela obra. E a minha participação aqui começou pelo tanto que eu comentava nas postagens e tal, porque tudo que era sobre isso, praticamente lá, né, eu sou um fã mesmo dessa obra especificamente. E eu, como um fã do gênero samba enredo, né, por conta de ser apaixonado por ele, é uma das obras mais marcantes do gênero. Não tem como discutir. E realmente, o gênero, e aí a gente até amplia, né, ela mencionou muito bem alguns outros sambistas que talvez fossem merecedores de homenagens, que a memória deles fosse mais preservada, fosse mais cultuada, houvesse esse espaço. E aí realmente dar uma atenção para esse gênero da cultura popular especificamente. Eu tinha falado no Simas, ele sempre colocou que é um gênero genuinamente brasileiro, é uma manifestação genuinamente brasileira, é muito nosso, é muito singular. Então, realmente, merecia que o poder público reverenciasse mais, assistisse mais. A gente tem compositores em situações variadas, tem alguns que estão conseguindo tocar sua carreira, mas outros precisam até de assistência básica mesmo. Sim. Então, o poder público, sob esse aspecto, tinha que valorizar o gênero, tinha que valorizar esses artistas, suas famílias, e realmente, eu acho que é uma homenagem muito justa. E reforça esse laço também de expressão comunitária. A gente, por exemplo, a gente tem uma lei do vereador daqui do Rio, Raimon, que criou um perímetro cultural em Oswaldo Cruz que reverencia os espaços onde os sambistas da Portela transitavam, frequentavam, onde a Portela foi fundada. Então, assim, todas essas comunidades em torno das escolas mereciam ter o espaço público e o compositor da região, os artistas da região, valorizados, reconhecidos, sendo o nome de um logador, sendo o nome de um espaço cultural. Aí, assim, a tendência já fica maior realmente, porque não só no caso do CDU, mas de muita gente boa que você mencionou e muitos outros. Merecia realmente uma atenção do poder público no sentido de valorizar esses artistas, sabe? É um projeto aí, realmente é o caso de bater na porta aí do Eduardo Paz, de algum vereador aí. Verdade. Olha, pessoal, eu vou encerrar a live aqui rapidinho, porque o tempo está acabando e eu tenho medo dela cair e eu não consiga salvar. Mas aí eu volto de novo com vocês, eu entro de novo, porque para a gente poder ir para outra parte, porque assim, é muita coisa para falar e não vai dar assim uma hora. Eu acho que já está acabando, o tempo está acabando e eu tenho medo de derrubar, tá bom? Vou sair e depois eu entro de novo, tá bem? Tá ótimo. Nada. Tchau, até logo.